Olá, seja bem-vindo aqui ao projeto Mindset Avançado. E se você não assistiu o vídeo anterior, sugiro que você assista e que você não perca nenhum vídeo desse programa. Aqui eu vou contar estratégias para você expandir a sua mente e para que você possa encontrar sempre os melhores caminhos em todas as áreas da sua vida, principalmente na sua área financeira. E se por um acaso é o seu primeiro contato aqui comigo no canal, então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Marcelo Bianchini, especialista em comportamento humano e estratégias rápidas de ganhos financeiros. E o tema do nosso vídeo hoje é como construir rotinas de sucesso. Isso, eu vou mostrar para você como você construir essas rotinas. E eu quero aproveitar para te fazer um pedido. Se por um acaso você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, clique para ativar as notificações para que você possa receber toda vez o aviso quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. E não se esqueça de deixar aquele like para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E assim ele mostre para mais pessoas que também precisam saber sobre esse assunto. E vamos começar entendendo então o que seria rotina, porque é uma palavra tão comum, uma coisa tão comum, é um ato diário, mas muitas pessoas ainda não sabem. Rotinas são ações repetidas que você faz em todas as áreas da sua vida, ações que façam com que o seu organismo funcione daquela forma. E você tendo rotina nas áreas da sua vida, isso impede de você ter estresse, ansiedade, porque o seu organismo irá fazer algo diário que ele já está acostumado a fazer. Agora, quando que você começa a fazer algo diferente todo dia, ou que você faz algo inconscientemente, temos as rotinas inconscientes também, vamos falar sobre isso, o seu organismo gera um certo estresse, gera ansiedade, e chega até o ponto de gerar depressão, de você entrar num quadro depressivo por questão de você não ter uma organização diária, por você não ter uma escala de prioridades, por você não ter uma escala de tarefas que você irá realizar naquele dia, tanto pessoal como profissional. Então é importante começar por esse ponto, porque por mais que seja um tema comum, algo que existe na vida de todo mundo, queira ou não queira, mas pessoas não sabem da importância e não sabem nem o que de fato seria uma rotina. Porque qual que é a diferença entre uma rotina consciente e uma rotina inconsciente? Porque as pessoas confundem muito isso. O que são rotinas inconscientes? Vamos começar por elas. Rotina inconsciente é quando você, aquelas pessoas, já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho rotina, eu não gosto de rotina, rotina é algo que me deixa na monotonia, rotina é algo ruim, rotina é algo que para mim não serve. E tem um monte de pessoas que falam isso sem saber o que estão falando. Por quê? Porque elas têm rotina inconsciente. Não existe uma pessoa que não tem rotina. Todo mundo tem rotina, porque como eu falei aqui no começo do vídeo, rotinas são ações repetidas que você faz no seu dia. Só que você pode ter uma rotina de merda, como você pode ter uma rotina extraordinária. Se você tiver uma rotina de merda, você vai ter resultados de merda e você vai ter uma vida de merda. Agora, se você tem rotinas extraordinárias, você vai ter resultados extraordinários e, consecutivo, você irá ter uma vida extraordinária. Então, para pessoas que têm rotinas inconscientes, são aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho rotina, rotina é ruim. Ou seja, ela tem uma rotina, ela faz ações repetidas no dia dela. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa que tem uma rotina inconsciente, ela acorda de manhã e aí ela procrastina para levantar. Procrastinar é um ato comum do ser humano, mas enfim, nesse momento dessa rotina de entrada, o que eu chamo de rotina de entrada, ela vai lá e clica no botão soneca do despertador 2, 3, 4 vezes. Você conhece alguém assim? Enfim, e aí ela não levanta na hora certa. E aí quando ela acorda, quando ela dá aquela despertada depois de apertar o botão soneca 3, 4 vezes, ela ainda fica ali 20, 30, às vezes 40 minutos na cama, brigando com o sono para ela poder levantar. E aí quando ela dá uma despertada, ela pega o celular, entra lá no WhatsApp, já começa a ver aquele monte de mensagem, já começa a ver um monte de conversas no grupo, um monte de memes que tem ali, videozinho engraçado. Aí ela já entra nas redes sociais, ela já entra no YouTube, no Instagram, ela já entra no Facebook e ela começa a maratonar essas redes sociais.
E ela começa a ver um monte de notícias, ela começa a ver e-mails, ela começa a ver as notificações que veio. E aí quando que vai ver, ela já perdeu ali seus 40, 50 minutos do dia. E aí ela levanta se rastejando, porque ela não tem rotinas saudáveis, então ela acorda cansada. Tem aquelas pessoas que já acordam cansada. Pô, mas acabei de acordar, já tô com sono e tal. Enfim, e ela vai se rastejando para a cozinha. Chega lá, ela come qualquer coisa. Come bolacha, come biscoito, come bolo, come pão doce, enfim. E ela sai correndo, às vezes pega uma banana, sai correndo e vai trabalhar. E aí essa pessoa tem a coragem de falar que ela não tem rotina. Ah, eu não tenho rotina, porque rotina é algo, monotonia, é algo monótono. Sim, ela tem rotina. Acabamos de ver uma rotina que ela tem, que é a famosa rotina de merda. Que é essa rotina aí, todos os dias. Tem pessoas que fazem assim todos os dias. E é comum, é muito comum. Eu, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que eu sou mais ativo lá, eu coloco diversas caixinhas de perguntas sobre rotina, sobre hábitos disciplinados, enfim. E vem muito essas perguntas. Vem muito essa interação sobre pessoas que acreditam que não tem rotina, que não gostam de rotina, só que elas não sabem que ela tem uma rotina inconsciente e é uma rotina que está levando ela ao fracasso. Diferente de uma pessoa que tem uma rotina disciplinada, diferente de uma pessoa que tem uma rotina consciente. O que seria agora então ter uma rotina consciente? Você ter uma rotina consciente é quando você cria a sua rotina, você cria como será a sua rotina de entrada, o que você vai fazer nas primeiras horas do seu dia, dividindo o dia em 3 blocos, manhã, tarde e noite. Você define o que você vai fazer na parte da manhã, você define o que você vai fazer na parte da tarde, você define o que você vai fazer na parte da noite. Isso é uma pessoa que tem uma rotina consciente, é uma pessoa que tem uma rotina extraordinária, que tem uma rotina que vai te levar ao sucesso. Então, essa é a diferença da rotina consciente e da rotina inconsciente, e muitas pessoas confundem isso. E eu, por muito tempo, por muitos anos, eu não sabia isso. Eu tinha rotinas inconscientes, ou seja, eu não tinha um planejamento diário, eu não tinha uma rotina de comunicação com a minha equipe, com as pessoas aonde eu trabalhava, eu não tinha uma rotina de planejamento com o meu cônjuge, com a minha namorada, seja lá a ocasião que for, a época da minha vida que for, eu não tinha uma rotina que me dava energia, uma rotina de treinos, uma rotina de alimentação, enfim, eu dormia a qualquer hora, eu acordava a qualquer hora e eu fazia qualquer coisa ao longo do dia. Se identificou com isso? É comum isso. Por quê? Porque as pessoas não entendem a diferença de rotina consciente e rotina inconsciente. E a pessoa não faz um planejamento. E aí ela vai vivendo suscetível às coisas da vida. Por exemplo, o que eu tenho para fazer amanhã? Nossa, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. Por onde que eu começo? Não sei. Vamos ver como que vai ser o dia. E aí a pessoa tem várias coisas para fazer no dia seguinte e quando ela acorda, ela tem essa rotina de merda, ela já pega o telefone, uma coisa que acaba com a sua produtividade, que acaba com o seu dia, ela já pega o telefone e ela tem um monte de coisa para fazer, só que aparece um monte de mensagem ali naquele momento. E aí ela começa a dar prioridade naquelas coisas. E as coisas importantes que ela tinha no dia acaba ficando urgente para outras ocasiões, para outros dias. E por que isso? Por falta de um planejamento, por falta de ela criar as rotinas em cada área da vida, por falta de ela moldar os hábitos que ela irá precisar encaixar em cada rotina para que ela consiga atingir as metas dela, realizar as metas dela, para que ela consiga alcançar os objetivos dela e concluir todas as tarefas diárias dela e se tornar na pessoa que de fato ela quer ser. Então, isso é muito importante. Primeiro ponto, você identificar se você tem rotinas conscientes ou rotinas inconscientes. E quando nós não temos uma rotina, o que acontece? Nós levamos o nosso corpo a um estresse, pois ele não consegue organizar as funções metabólicas. Por exemplo, o organismo ele não sabe quando irá receber um alimento, então ele libera hormônios anabólicos para armazenar a comida ingerida. O nosso corpo ele também não sabe a hora de descansar quando não temos rotina.
o momento que ele irá precisar gastar mais energia com algo novo. E olha só, estudos recomendam que criarmos rotinas conscientes é importante, principalmente quando somos criança. Ou seja, o exercício, a prática da rotina, ele deve ser iniciado após o nosso nascimento. Quando a criança começa a crescer um pouquinho, estabelecendo horários para alimentação, horários para higiene, horários para dormirmos. A rotina, ela é algo previsível. E com isso, o que ela nos gera? Nos gera segurança, nos gera confiança de saber fazer o que temos que fazer naquele momento. Porque o nosso sistema, o nosso corpo já aprendeu aquilo, já passou por aquilo. E aí fica fácil da sua mente associar algo que você está fazendo com algo que você já fez. Isso faz com que você tenha menos gasto de energia. E a sua mente, ela não quer que você fique gastando energia toda hora, porque ela precisa armazenar essa energia para a sua sobrevivência. Essa é uma das funções dela. E além de diminuir o estresse, qual é mais um benefício que a rotina nos leva? A repetição. E nada melhor que você fazer todo dia a mesma coisa com disciplina, foco e consistência. Tem uma frase que eu gosto muito que fala isso. Nada nem ninguém para uma pessoa disciplinada que faz todo dia a mesma coisa com disciplina, foco e consistência. Ou seja, é a repetição que irá fazer com que você aprenda alguma coisa, com que você fique bom naquilo. Nada mais é que treino. Treino, treino, treino. Você ter uma rotina consciente é como se você estivesse treinando para um esporte. É como se você estivesse treinando para você disputar algum campeonato, para você participar de alguma competição. É a rotina sua, pessoal e profissional. É você fazer todo dia aquilo. E quando você cai na monotonia, que você começa a falar, poxa, mas de novo fazer isso aqui, você pode ajustar hábitos que estão dentro da sua rotina para que você não caia na mesmice, para que você não enjoe daquilo. Por mais que aquela rotina esteja fazendo você crescer, esteja fazendo você ir para um próximo nível, esteja fazendo você ter resultados, possa ser que certas coisas você enjoe daquilo. Porque é onde que envolve a disciplina, né? É você fazer o que tem que ser feito, mesmo você não gostando, para que você tenha resultados esperados. Só que isso não quer dizer que você irá fazer umas coisas que você goste. Possa ser que você precise fazer coisas que você não goste para que você tenha resultados que você queira, resultados que você busca, resultados que você goste. Então esse é um dos principais benefícios de você ter uma rotina consciente. E no meu negócio, Marcelo, na minha empresa, na minha loja, no meu trabalho, como que eu posso fazer para mim poder ter uma rotina que irá fazer com que eu tenha mais resultados? É você ajustando os hábitos dentro da rotina de cada setor. Defina quais são os setores que estão na sua responsabilidade. Ah, setor 1, setor 2, setor 3, tá? Então eu vou definir uma rotina para o setor 3. Quais são os hábitos que eu preciso exercer, as tarefas que eu preciso executar para que eu consiga ter uma rotina de sucesso nessa área, na área 3. Tal hábito, tal tarefa. Então, beleza, você vai ajustando isso para que você coincida com uma rotina de crescimento naquele setor. No setor 2, setor 1, mesma coisa. Em todas as exceções, em todas as áreas que você definir uma rotina, você irá ter resultados melhores. Não tem jeito, porque é através da repetição que vai fazer com que você cresça, é através da repetição que vai fazer com que você melhore, com que você tenha uma organização, com que você consiga gerir o seu tempo melhor, de uma forma mais assertiva. É isso que vai fazer com que você cresça. Então coloca uma coisa na sua cabeça, rotina é bom, rotina é saudável, rotina não é algo monótono. Se algo está ficando monótono, você ajusta o hábito, muda alguma coisa. O que eu posso fazer aqui para mim não cair nessa monotonia, para que eu possa continuar com a minha rotina e que eu possa melhorar? Vá ajustando, tenha rotinas flexíveis, que você pode sair moldando ao longo do caminho e medindo o progresso que você vem tendo. E agora eu trouxe aqui para você 7 rotinas de sucesso que irão mudar a sua vida. Ah, essa você não sabia, essa não estava escrito lá na headline, no título do vídeo, não. Esse é o over delivery que eu trouxe aqui para você. Eu trouxe aqui para você 7 rotinas. E o que você vai fazer com essas rotinas? Por que 7? Porque são 7 dias da semana. Só que eu trouxe um modelo para você de rotina, um modelo de rotina de sucesso. 7 rotinas de sucesso e eu vou entregar para você aqui agora para você aplicar na sua vida. Ah, Marcelo, mas eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso e tal. Não, peraí. Não é que você não tem tempo.
isso não é uma prioridade para você. Porque da forma que eu vou entregar aqui para você, eu não vou colocar aqui horário, que você tem que fazer isso, aquilo. Não, eu vou entregar para você aqui o conceito de uma rotina de sucesso, 7 no caso, para que você ajuste isso na sua vida, ajuste isso no seu dia, de acordo com a sua realidade. E aqui são coisas que eu aplico na minha vida, eu aplico no meu dia a dia, fazem partes da minha rotina que eu trouxe aqui para você. E é isso com que fez que eu tivesse resultado na minha vida. Então, eu trouxe aqui para você um presente para você, o over delivery, porque você não sabia dessa. Então vamos lá, eu deixei aqui anotado passo a passo, porque é um método, uma metodologia de rotinas de sucesso, 7 rotinas de sucesso. Primeira rotina que eu trouxe aqui para você começar a aplicar amanhã, é o que eu chamo de rotina de entrada. E o que seria a rotina de entrada? Quando você entra no seu dia, as primeiras coisas que você faz no seu dia. Entenda uma coisa, a primeira hora do seu dia é que irá determinar como será as outras 23 horas do seu dia. Isso é muito poderoso, entenda isso. Quando eu entendi isso, quando eu mudei a minha rotina de entrada, quando eu criei a minha rotina de entrada, né? Eu criei uma rotina de entrada consciente, porque eu tinha uma rotina de entrada, todo mundo tem, inconsciente. Todo mundo tem a sua rotina de entrada no dia. Quando você abre os olhos e começa a viver aquele dia. Só que quando você não tem uma rotina de entrada consciente, você tem uma rotina de merda. É isso mesmo. Pô, Marcelo, você tá falando que eu tenho uma rotina de merda? Sim. Se você não tem uma rotina consciente de entrada, você tem uma rotina de merda. Que é o exemplo que eu dei no começo do dia. Então, ó, pensa uma coisa. Vamos usar o exemplo de um time de futebol. Como é quando um time de futebol toma um gol nos primeiros 5 minutos? O que acontece? O treinador definiu ali uma tática, né, uma estratégia para o time, e no primeiro 5 minutos, e aí ele começa a seguir, e no primeiro 5 minutos esse time toma um gol. Nenhum time entra em campo acreditando, achando que, esperando que ele pode tomar um gol nos primeiros 5 minutos. Nenhum time. Então, o que acontece nesse momento? Toda tática, estratégia que o treinador definiu com os jogadores, vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque todo mundo se estabiliza. A torcida começa a gritar, começa a vaiar, começa a xingar. E o que acontece nesse momento na mente dos jogadores? O emocional deles vai a 1000 negativamente. E ali naquele momento ali eles começam a ficar nervosos, eles começam a ficar estressados um com o outro, já começa a gritar, já começa a fazer falta à toa, já começa... Fica uma loucura. É a mesma coisa quando que você toma um gol na sua primeira hora do dia. E por que eu dei o exemplo de 5 minutos com 1 hora? Por quê? Porque um jogo ele tem 2 tempos de 45 minutos. Agora, o seu dia ele tem 24 horas, então é muito mais. Então, por isso que eu dei o exemplo de 5 minutos na primeira hora. E como que é você tomar um gol e começar perdendo o seu dia de 1-0? É quando você começa a sua rotina de entrada com uma rotina inconsciente de merda. Isso desestabiliza totalmente o seu dia. Isso desestrutura todo o planejamento que você já não tem, que você poderia ter. Isso acaba tirando você do foco, acaba consumindo a sua energia com coisas desnecessárias, e é aí que você começa o jogo do seu dia perdendo de 1-0. Então, e como que seria você começar o jogo perdendo de 1-0? Você já começar apertando o botão soneca 3, 4, 5 vezes, já ficarem na cama perdendo 10, 20, 30, 40 minutos para levantar, e aí quando que você dá aquela despertada, você já pega o celular, e aí você começa a maratonar redes sociais. Você já começa o seu dia com notícias de tragédias, com fofoca. E aí vai se rastejando, né, para comer qualquer coisa, porque não toma um café da manhã digno de um ser humano, de estar ali com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com as pessoas que você mora, que você convive. Come qualquer tranqueira, sai correndo porque nunca tem tempo, pega uma banana, pega um biscoito e sai correndo no meio do caminho, comendo pelo meio do caminho, cansado, com sono, dormindo, talvez se você vai de trem, de ônibus, dormindo ali na condução que você tá utilizando, e aí você já começou o dia perdendo de 1-0. Então, por isso que eu trouxe aqui, e eu sigo, desde que eu apliquei na minha vida, isso com toda a garra. Isso pra mim é lei, faz parte do meu dia, assim. Pra mim ter um dia incrível, eu preciso levar na risca
a minha rotina de entrada. E não é porque a minha rotina de entrada é assim que a sua rotina de entrada tem que ser assim. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que você possa ajustar a sua rotina de entrada. Então vamos lá. Qual que seria a primeira questão? Primeiro ponto aqui dentro da rotina de entrada é você dar aquele bom dia para as pessoas que moram com você. É você, Marcelo, mas as pessoas que moram comigo, elas acordam depois, porque eu preciso trabalhar. Então se dê um bom dia, se dê um bom dia incrível, se dê um bom dia digno, dê um bom dia para o universo, para a natureza, para Deus, para seja lá o que você acredita. Se permita a entrar no seu dia de uma forma excelente, de uma forma aplausiva, na calma, tranquilo, se conectando com você, se conectando com o seu eu. Se for possível, aquele bom dia para os seus filhos. Abraça eles, beija eles, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pet. É comum hoje os pets fazerem parte da família. Eu tenho uma Shih Tzu que ela dorme no meu travesseiro. Então pela manhã eu me conecto com ela. Eu e minha esposa, a gente acorda sempre no mesmo horário. Então é uma conexão gostosa de manhã. Eu me conecto com a minha cachorra, eu me conecto com a minha esposa. Aquele abraço, sendo grato por aquele momento, vivendo aquele momento, curtindo aquele momento, aproveitando. Isso é uma dádiva, isso. Não você acordar de qualquer jeito, já pegar o celular, redes sociais, aqueles primeiros 5 minutos do seu dia. E aí o segundo ponto que eu trouxe aqui é você manter uma conexão com o seu lado espiritual, com aquilo que você acredita. Eu acredito em Deus, então a minha conexão com o meu lado espiritual é eu acordar, é com a minha esposa, com a minha cachorra que está ali comigo, com o meu lado espiritual, com Deus. E aí o próximo ponto é a gratidão, é eu ser grato a mais um dia, eu ser grato à vida, eu ser grato à cama que eu estou dormindo, a roupa que eu tenho para vestir, a coberta que eu estou ali, o ar-condicionado que está refrigerando o meu quarto, a água que eu bebo, a comida que eu tenho para comer, o carro que eu ando, o dinheiro que eu tenho, a minha família, os meus filhos. É isso, a gratidão, ser grato até pelo que você ainda não tem, mas pelo que você sabe que você vai conquistar. Isso é incrível. A prática do exercício de gratidão diariamente, todos os dias, isso, sem falhar. Próximo ponto é você tomar pelo menos 500 ml de água. Pô, Marcelo, mas tomar água e tal. Sim, tomar água. Por quê? Quando você acorda, você está totalmente desidratado. O seu organismo, o seu sistema precisa de água para ele começar a funcionar, para você começar a funcionar o dia bem. Se você não toma água de manhã, você continua desidratado, ressecado por dentro por um bom período. Aí depois você vai, toma um cafezinho correndo, na hora do almoço toma um refrigerante. E cadê a hidratação para o seu corpo funcionar, para o seu sistema funcionar ali de manhã? A mesma coisa um carro funcionar sem óleo. Como que um carro vai funcionar sem óleo? Não tem como. Precisa daquela hidratação ali dentro do motor. É a mesma coisa você. Então, se você passar a tomar 500 ml de água ao acordar todos os dias, você vai ver como que a sua vida vai ser mais leve, o seu dia vai ser mais leve. Como você vai pensar melhor, como você vai refletir sobre as coisas melhores. Então faça isso, pratique isso. E o próximo ponto aqui é, se por um acaso, se for possível, com as pessoas ali que convivem com você, é você tomar aquele café da manhã incrível, com tempo, tranquilo, elevar o seu nível de merecimento, uma xícara bonita, sem estar quebrada, sem estar faltando orelha, sem estar comida do lado, com pires bonito, pratos iguais, você com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, de 20, 30 minutos, preparar o café da manhã junto. Isso é algo que muda totalmente o seu dia, é algo que conecta muito mais a sua relação com as pessoas que você convive. Eu tenho esse hábito, faz parte da minha rotina de entrada, mas após o meu treino. Por quê? Porque de segunda, quarta e sexta eu treino jiu-jitsu em jejum. Então ele faz parte da minha rotina de entrada, só que quando eu volto. Então vai ter uma outra rotina aqui que você vai entender, que é a rotina de energia. Mas enfim, se você puder, se você tem esse hábito, esse costume de já tomar o café da manhã, logo antes de você praticar algum exercício físico ou de você sair, já aproveita, já faça isso. Tenha esse hábito, essa conexão. E o café da manhã é a primeira refeição do dia, a mais importante do seu dia. Então isso irá fazer toda a diferença. Próximo ponto é você já ter clareza
das 3 às 5 prioridades que você irá ter naquele dia. Porque se você não tem isso claro, você chega lá no seu escritório, ou no seu ambiente de trabalho, ou na empresa, na loja que você trabalha, e você vai ver qual que é as prioridades que você tem, você vai checar qual que é o que você tem que fazer, você já perdeu o início da manhã, você já perdeu a produtividade inicial que você terá naquele dia. Então tenha claro isso, tenha clareza das primeiras 3 a 5 prioridades que você precisa exercer naquele dia. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia. E a próxima rotina da 7 é a rotina de energia. O que seria essa rotina de energia? Aonde você gera mais energia para o seu dia? E quais são os pontos que eu trouxe aqui para você? Primeiro ponto é você dormir bem. Dormir bem não é dormir muito. O corpo, o nosso corpo, a mente, o nosso sistema, ele precisa do sono, ele precisa de chegar num nível avançado do sono, num estágio mais profundo do sono. Então dormir bem não é dormir muito, 8, 10, 15 horas no dia, não estou falando isso. É dormir bem, ter uma boa noite de sono, é você poder descansar bem, para você acordar renovado, você poder ter gerado mais energia, liberar hormônios que irão fazer com que você tenha mais energia no seu dia enquanto você está dormindo. O outro ponto que eu trouxe aqui para você é você acordar cedo. Ah, Marcelo, mas como assim acordar cedo? Já vem lá você falando para acordar 5 horas da manhã. A questão não é você acordar 5 horas da manhã. A questão é você... Porque se você dorme 3, 4 horas da manhã, não tem como você acordar cedo. Você vai precisar de um período que seja 6, 7, 8 horas de sono. Sugiro que você durma entre 6 e 8 horas por dia. Eu, por muitos anos, eu dormi 8 horas. Só que depois eu reduzi um pouco, reduzi para 7 horas. E aí hoje eu durmo entre 6 a 7 horas. Depende muito do horário que eu vou dormir. Mas é essa faixa mais ou menos, de 6 a 7 horas. E vai do que faz sentido para você, do que o seu corpo precisa. Se você consegue dormir num horário que você possa acordar mais cedo, às 5 da manhã, então eu sugiro que você acorde cedo. Por quê? Porque você já aproveita amanhã. Uma coisa eu sempre digo, o fato de você acordar mais cedo, eu acordo às 5 horas da manhã, não é sempre. De sábado e domingo, às vezes, eu me permito dormir um pouco mais. Depende da minha agenda, depende da rotina que eu vou ter naquele dia. Mas de segunda a sexta eu acordo antes das 5 da manhã. Eu acordo 4h50, 4h55, 4h56 mais ou menos. Todos os dias, de segunda a sexta. O fato de você acordar esse horário, você já está na frente dos seus concorrentes que acordam às 7. Se você acorda às 5 e os seus concorrentes na sua área de atuação, no seu trabalho, na sua profissão, acordam às 7 da manhã, você está 2 horas na frente dele. E aí você já fez muita coisa. Você já se preparou para o dia que você irá encarar. Só que claro que se você dorme de madrugada, se você é uma pessoa da noite, se você é uma pessoa que você produz mais à noite, que você trabalha mais à noite, não tem como. Mas enfim, respeite o período de você dormir. Se é 6 horas, durme sempre no mesmo horário, procure dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Se é 7 horas, procure dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Enfim, acorde cedo e durma bem. O próximo ponto que eu trouxe aqui pra você é tomar banho gelado. Ah, Marcelo, mas lá vem você com essa modinha de acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. Bom, se pra você que tá vendo isso agora, possa ser que isso pra você é novo, que agora, né, tá essa moda aí, todo mundo, ainda mais na área do desenvolvimento humano, né, falar isso, acordar cedo, tomar banho gelado e tal. Se pra você isso é novo, pode ser que você esteja pensando isso agora. Porém, eu comecei a tomar banho gelado e acordar cedo em 2003. E pra você ter ideia, eu não sei que época que você vai assistir esse vídeo, mas estamos em 2021. Então, para você entender que eu particularmente, cada um, mas eu não vou aqui contar minha história, isso tem nos livros, em livros meus, tem em palestras minhas aí, enfim. Por uma situação da minha vida, eu fui forçado a começar a acordar 5 horas da manhã e tomar banho gelado. E isso fez toda a diferença para mim. Por quê? Porque quando que eu, na ocasião que eu estava vivendo, quando que eu acordava às 5 horas da manhã, nada me pegava desprevenido. Eu estava pronto e preparado para qualquer coisa que fosse encarar no dia. É a mesma coisa do exemplo que eu dei para você estar 2 horas na frente do seu concorrente que acorda às 7. Então, por que eu tô falando isso? Porque isso foi algo que eu apliquei na minha vida, tá? E
E outra coisa que é importante falar aqui no ponto anterior. Não adianta você acordar mais cedo, acordar às 5 horas da manhã e não ter uma produtividade adequada no seu dia. Não aderir rotinas de sucesso, rotina, o que eu chamo de rotina extraordinária, no decorrer do seu dia. E você ter um dia de merda e não ter resultados. Então, não importa a hora que você acorde, eu sugiro que você acorde cedo, porque o dia começa a funcionar bem cedo, ao sol nascer. Então, você já está ali, já está acompanhando, o mercado já abriu, as coisas já estão funcionando, as pessoas já estão transitando, enfim, você já está à frente. Só que não adianta você acordar cedo e não produzir nas horas que você está acordado. Aí não vai adiantar. Aí você pode acordar 5 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã ou meio-dia, não importa. Mas enfim, estamos no próximo ponto, que é o quê? Banho gelado. Então, o que eu percebi de 2003 pra cá? Que eu passei a tomar banho gelado. Ah, mas todos banho gelado, Marcelo? Não. Para dormir, banho gelado para acordar. Para dormir, às vezes eu gosto de tomar banho quente. Por quê? Porque eu faço musculação, eu treino jiu-jitsu, eu jogo tênis, enfim. Eu tenho uma rotina bem completa no meu dia. O banho quente, ele tem os seus benefícios, da mesma forma que o banho gelado tem os seus benefícios. E eu sinto, às vezes, algumas lesões, algumas dores no corpo por conta do jiu-jitsu, da musculação, do tênis. E o banho quente, às vezes ele dá uma melhorada nisso. Quando eu tô com uma dor, por exemplo, no ombro, alguma coisa assim, eu deixo a água cair no quente e no dia seguinte é como se fosse algo inflamatório. No dia seguinte eu já acordo melhor. Já me livrei de várias lesões por tomar banho quente, por deixar a água quente mesmo no local. Mas estamos falando do banho gelado ao acordar. Eu só vou te falar um benefício aqui de muitos benefícios. Depois você pode pesquisar sobre isso para você entender um pouco mais sobre os benefícios de se tomar banho gelado ao acordar. A minha imunidade ficou muito forte. Ou seja, eu não fico doente, eu não fico com dores de cabeça, eu não fico com dores de estômago, dores no rim, enfim, por causa da minha imunidade. Que a minha imunidade ficou muito forte, ela ficou praticamente inabalável, né? Por questão de banho gelado. E sem contar a pele também, enfim, tem muitos benefícios. Pesquise sobre isso para você tirar suas próprias conclusões. Próximo ponto aqui é você ter uma alimentação saudável. Isso fará diretamente com que você tenha uma rotina de energia, com que você consiga ter mais energia no seu dia, que você se sinta mais leve, você não se sinta pesado. Diferente de você comer aquela feijoada, meio-dia, você comer aquela feijoada toda gorda, cheia de carne de porco, e você passar o dia pesado, parece que você comeu um boi, parece que você comeu um búfalo, tem um bicho ali dentro da sua barriga. Ou você comer aquelas coisas gordurosas, comer coxinha, comer essas tranqueiras todas, tomar um monte de refrigerante, comer um monte de doce, comer um monte de carboidrato ruim que vão transformar em açúcar dentro do seu organismo. Enfim, rotina saudável, uma rotina de alimentação saudável, uma rotina de alimentação disciplinada. Isso fará com que você tenha muito mais energia. Procure um médico, tá? Procure um médico, um nutricionista esportivo, um médico para poder falar isso com mais clareza, com mais autoridade. Mas enfim, isso faz parte da minha rotina de energia, rotina de alimentação disciplinada, ter uma alimentação saudável. Próximo ponto é prática de exercícios físicos. Não faz sentido você não praticar exercício físico. Não faz sentido você não cuidar do seu corpo, da sua máquina. Cuide do seu corpo, porque é nele que você irá viver pelo resto da sua vida. Quando chegar nos seus 50 anos de idade, você já não vai ter mais o mesmo equilíbrio que você tinha quando você tinha 25. Você não vai mais ter a força que você tinha, os seus músculos vão estar mole, você vai estar com uma baixa energia, você não vai conseguir subir uma escada, brincar com seus filhos, com os seus netos, ter uma relação sexual ativa com o seu cônjuge. Não vai poder jogar um futebol de final de semana se você gosta, praticar algum... Não faz sentido você não praticar exercícios físicos. Não faz sentido. Ah, Marcelo, mas eu não gosto de musculação. Tudo bem, você não precisa praticar musculação. Eu não estou falando aqui para você fazer musculação. Musculação, óbvio que irá fazer com que você tenha os seus músculos mais rígidos, os seus músculos mais avantajados. Porém, você pode praticar uma luta, uma arte marcial, você pode praticar uma dança, você pode praticar natação, você pode praticar um esporte tênis, você pode jogar futebol, você pode pedalar, ciclismo, você pode correr, tem N coisas para você fazer, mas faça, não deixe o seu corpo enferrujando, não deixe o seu corpo ficar travando, porque até eu tenho 36 anos de idade, até eu que pratico exercícios físicos desde os meus 16, 17 anos de idade, faço musculação, fiz várias lutas de artes marciais, hoje em dia eu tô jogando tênis, fiz vários outros esportes, pratiquei airsoft, pratiquei rapel, enfim, até
Até eu, tem hora que eu sinto um desconforto, às vezes, nas costas, alguma coisa assim. Por quê? Porque é comum. Agora imagine quem não pratica. Se você não pratica, eu tenho certeza que você sente muitas coisas no corpo que você não sentiria se você praticasse exercícios físicos. Então, não faz sentido você não praticar exercício físico. Isso vai fazer com que você tenha muito mais energia. Isso faz parte da sua rotina de energia. Próximo ponto aqui, importantíssimo, é você tomar sol. Tomar de 15 a 20 minutos de sol diariamente. Se você não consegue tomar 15, 20 minutos de sol diariamente, pelo menos 2 a 3 vezes na semana, tome sol. Sol irá te dar muita energia, irá fazer com que você consiga ter essa rotina de energia com mais força. Isso irá te trazer muitos benefícios no seu dia, no seu corpo, no seu organismo. Irá fazer você ter mais vontade de você trabalhar, de você praticar as suas tarefas, de você realizar as suas tarefas, né? Então tome sol, 15 a 20 minutinhos por dia, se não der 2, 3 vezes na semana. E o último ponto aqui da rotina de energia é você tomar de 2 a 3 litros de água. Você seguindo um dos pontos lá da primeira rotina de entrada, que é acordar cedo e já tomar meio litro de água, vai faltar 1,5 litro ou 2 litros e meio por dia. Então tome água. Água, poxa, não preciso nem dizer os benefícios de você tomar água. É muitos benefícios, é N benefícios. Eu trouxe aqui para você a rotina de energia. Procure os benefícios, procure saber um pouco mais quais são eles. E a terceira rotina é a rotina de alinhamento profissional. Não necessariamente você precisa ser o líder, o dono da empresa, o dono do negócio, para que você possa ter essa rotina de alinhamento profissional. Não, o que seria essa rotina de alinhamento profissional? É você alinhar processos, você alinhar responsabilidades, tarefas a serem exercidas. Isso é importante fazer 2 a 3 vezes na semana. Tem pessoas, tem negócios que as pessoas não fazem isso. E é comum. E isso, o que acontece? Isso acaba gerando desordem, acaba podendo ocasionar problema para você que nem seja dono da empresa, por exemplo. Se o dono da empresa não faz isso, pode gerar problemas para você, que é um colaborador. Então, por mais que seja pessoas acima de você, ou no mesmo nível, ou abaixo de você, não tem problema. Peça isso. Pode ter certeza que todo momento que você mostrar algo que irá levar a empresa ou a equipe para um crescimento, você pode ter certeza que você vai ser reconhecido, porque você está mostrando o bem para a equipe e o bem para pessoas. Então essa é a terceira rotina. E a quarta rotina é a rotina de crescimento. Regra 1/7. E o que seria a regra 1/7? Bom, primeiro vamos entender o que seria a rotina de crescimento. Rotina de crescimento é a rotina de estudos. É você estudar sobre alguma coisa específica. É você se aprofundar em um tema e você entender sobre aquilo. Talvez seja algo relacionado ao seu negócio, à sua empresa. Talvez você seja uma pessoa que você queira gerar conteúdo na internet, que você queira criar um curso online, que você queira dar mentoria, que você precise gerar uma renda extra através de algum conhecimento que você tem. E aí o que seria essa regra 1/7? É tudo que você aprender, você aplicar dentro de 7 dias. Porque tudo começa com uma informação. Só que informação, você tem um monte de informações aí bombardeando você na internet todos os dias. Notícias, sites, blogs, redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim. Todo momento tem um monte de informações passando na sua frente. Só que uma informação, ela só vira conhecimento quando que ela se torna uma informação aplicada. Uma informação aplicada, ela se torna conhecimento. E como que você transforma esse conhecimento que você aprendeu num livro, ou com alguma coisa, num curso, ou num filme, num documentário, em alguma coisa que você adquiriu aquela informação e aplicado vai virar um conhecimento. A partir do momento que você aplica na sua vida. Sim, e por isso a regra 1/7. É você aprender certas coisas, aprender aquilo que você esteja procurando e aplicar na sua vida em uma semana, dentro de 7 dias. É aí que você vai ter resultado e é aí que você transforma informação em conhecimento. Porque senão não vai passar de informação, você vai ter sempre aquela obesidade mental e na sua mente vai ficar aquela sopa de letrinhas, você vai ver um monte de coisa sempre e você nunca vai conseguir colocar em prática. E aí você pode ser aquela pessoa que você, como eu disse aqui, você tem obesidade mental, né? Você tem obesidade de conhecimentos, você fica estudando um monte de curso, lendo um monte de livro, indo num monte de treinamentos, um monte de imersões, fazendo várias mentorias, só que você não sai do zero, você está sempre com um monte de informação, mas você não transforma ela em conhecimento. Então siga essa regra, 1/7. Aprendeu uma coisa?
coloque em prática em 7 dias, que aí sim você vai estar aprendendo e você vai estar se beneficiando disso. O que eu sugiro você fazer? Defina no ano 3 temas para você estudar, para você se aperfeiçoar naquilo. Não queira ter pressa. Quando uma pessoa vai fazer uma faculdade, ela não leva 4, 5 anos para ela se profissionalizar naquilo, se aperfeiçoar naquilo. Então defina aí de 1 a 3 temas por ano e se aprofunde nele, se aprofunde de uma forma assim, bem profundo mesmo. E aí em cada tema você irá definir mentores, livros, cursos, conteúdos para você absorver, notícias sobre aquilo, artigos sobre aquilo, enfim, sobre cada tema. E aí cada vez mais você vai se aprofundando, cada vez mais você vai filtrando informações desnecessárias que irão ser prejudicial a você, que irão levar você à obesidade mental. E quando você vai fazendo esse filtro, você acaba fazendo uma curadoria do que de fato você vai estudar, do que de fato você vai aprender. E aí você aplica a regra 1/7, que aí você aplica na sua vida dentro de 7 dias. E a quinta rotina é a rotina de planejamento diário. E o que seria a rotina de planejamento diário, Marcelo? Rotina de planejamento diário seria você planejar o seu dia, você ter essa rotina, você criar o hábito de você planejar o seu dia, a sua semana. E aí você cria a sua rotina de planejamento diário. E como que eu sugiro você fazer isso? Você planejar a sua semana no domingo. Domingo você planeja tudo que você vai fazer de segunda a sábado. E aí, na quarta-feira, você faz um ajuste. Por quê? Porque possa ser que alguma coisa mude no decorrer da semana e para você não ficar engessado nisso. E aí o segundo ponto que eu digo é: tenha uma agenda. Eu sempre vou falar isso. Você sempre vai ouvir eu falar isso aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que é você ter uma agenda. Uma agenda física e uma agenda online. E por que isso? Porque você tendo uma agenda física, você anota ali. E o fato de você anotar alguma coisa te gera mais responsabilidade sobre aquela coisa. E a agenda online no seu celular vai servir para te notificar das suas tarefas, para te dizer o que você tem que fazer daqui 30 minutos, o que você tem que fazer daqui 5 minutos, 10 minutos, de acordo com a programação que você colocar na sua agenda. Então é muito importante que você tenha uma agenda física e uma agenda online. Agenda online no seu celular para te notificar. Agenda física para você ter o hábito de você escrever e você desenvolver mais responsabilidade em cima daquilo que você está fazendo. Não tem como a sua mente te sabotar uma coisa que você escreveu com a sua própria letra. Então, tem uma agenda física e tem uma agenda online. O terceiro ponto sobre a rotina de planejamento diário é você dividir em blocos do seu dia, manhã, tarde e noite. Quais são as tarefas que você irá fazer na manhã? Quais são as tarefas que você irá fazer na tarde? Quais são as tarefas que você irá fazer à noite? Por quê? Porque lá na sua rotina de entrada, você já tem clareza de quais são as suas 3 a 5 prioridades no dia, porque você definiu no domingo e você revê ela na noite anterior. Isso é importante também, você rever ela na noite anterior, para que na manhã você já tenha clareza do que você vai fazer, quais são as 3 a 5 prioridades, e aí você tem tudo o que você vai fazer no seu dia. Divide em blocos, manhã, tarde e noite. E é importante também, na agenda do seu celular, você colocar tarefas de hora em hora. E aí você pode nomear elas como tarefa A, tarefa B e tarefa C. E aí quando a agenda do seu celular te avisa que você precisa realizar uma tarefa, você vai estar lá, se é tarefa A, tarefa B, tarefa C. E na sua agenda física você também coloca tarefa A, tarefa B, tarefa C. Faça isso que você irá ter muito mais produtividade no seu dia. Essa foi a quinta rotina, rotina de planejamento diário. Vamos para a sexta, rotina de visão de 10 anos. O que seria uma rotina de visão de 10 anos, Marcelo? Eu falo muito isso, inclusive num curso que eu tenho que é Resultados Extraordinários. Eu ensino você na prática, você definir uma visão que você quer ter de 10 anos em várias áreas da sua vida, e a gente trabalha também todas as rotinas em cada dessas áreas da sua vida para que você alcance a sua visão de 10 anos. O curso chama Resultados Extraordinários. Então, o que seria essa rotina de visão de 10 anos? É você ter clareza, não é pensar, é você ter anotado, você ter num painel com figuras da visão que você quer ser e ter na sua vida daqui 10 anos. Quem você quer ser, aí você define as áreas da sua vida, as áreas principais. Por exemplo, relacionamento. Que marido ou esposa você quer ser daqui 10 anos?
E aí você vai definir rotinas para que você crie hábitos dentro dessa rotina que você tem que fazer para que você seja essa pessoa que você quer ser daqui 10 anos. Corpo, fitness, né? Saúde física. Qual corpo você quer ter? Você talvez queira ter uma barriga de tanquinho, você talvez queira emagrecer 20, 30 quilos, você talvez queira ter 45 centímetros de braço. Qual corpo você quer ter daqui 10 anos? E aí você vai criar rotinas e hábitos que você irá precisar fazer diariamente para que você chegue lá. E isso é tão legal quando você cria um painel de visão de 10 anos, e aí você coloca figuras lá de como você quer ser, como você quer, onde você quer chegar, como você quer estar daqui 10 anos, a casa que você quer ter, o carro que você quer ter. Claro que você não vai ser claramente como será, mas você colocando algo visual para que você possa ver todos os dias, e aí você vai estar tomando banho, você vai visualizar aquilo. Você vai estar dirigindo, você vai visualizar aquilo. Isso é muito importante. É tão importante que eu, há 10 anos atrás, eu nunca sonhava em ter a vida que eu tenho hoje. Eu visualizava, mas eu não tinha noção de morar numa casa avaliada em mais de 3 milhões de reais, de ter uma mulher incrível, extraordinária como a minha esposa, de ter uma BMW X6, de poder dar para minha esposa uma Audi Q3, enfim, o corpo que eu tenho hoje eu não imaginava que eu teria ele, as minhas condições financeiras eu não imaginava que eu ia ter, o meu patrimônio financeiro, os meus negócios, as minhas empresas, enfim, mas eu já tinha claro de como que eu queria que fosse. Eu não tinha certeza e clareza de como seria, mas de como eu queria que fosse, eu já teria isso em mente. Então é muito importante que você faça isso. Então desenvolva a sua rotina da sua visão de 10 anos e mantenha isso visual. Pode ter certeza que vai fazer toda a diferença na sua trajetória para que você busque o que você deseja ser daqui 10 anos. E 10 anos é um tempo assim suficiente para você alcançar todos os seus resultados. Eu falo isso com certeza, porque na minha vida foi assim. Em 10 anos eu consegui ter uma vida que eu não sonhava ter. Então faça isso. E a 7ª e última rotina de sucesso que eu trouxe aqui para você é rotina de alinhamento ao casal. Entenda uma coisa, relacionamento é como se fosse uma empresa, é como se fosse uma sociedade. E você fazer esse movimento de alinhamento vai fazer toda a diferença. E muitas pessoas, principalmente os homens, né, fogem disso. Às vezes as mulheres querem falar sobre discutir a relação, né, alinhar alguma coisa, os homens muitas vezes fogem. Ou também vice-versa, também pode acontecer que seja as mulheres que fogem e os homens que queiram. E o que é importante vocês alinhar? Como será nossos próximos 12 meses, nossos próximos 5 anos, 10 anos? Como que será em relação a nossos filhos, se vamos ter filhos ou não vamos ter? Em relação a nossas viagens, em relação ao nosso lazer, em relação às nossas finanças? Marido, esposa, o que você vai fazer para você poder gerar mais grana, trazer mais grana para o patrimônio da nossa família, colocar mais grana dentro de casa para a gente poder ter uma vida melhor, para a gente poder conquistar nossos sonhos, realizar nossos objetivos? Quais são os seus sonhos? Quais são os meus sonhos? Terem claro isso, ter clareza disso. Quais são os gastos desnecessários que estamos tendo? Quais são, como estão nossos negócios, acompanhamento de uma planilha financeira? Como será? Isso é muito importante. Tem muito casal que não dá certo, não prospera por causa disso. Porque, pensa comigo, se você convida o seu cônjuge para conversar sobre visões futuras e ele foge, não quer, então tá bem claro que é uma pessoa que não é a pessoa certa para estar do seu lado. Porque se você tem um valor de organização, um valor de visão de futuro, se isso é um valor para você e a outra pessoa não está coincidindo com isso, que progresso que você terá do lado dessa pessoa? Então se atenta sobre isso, escreva vocês dois e revisem isso de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, uma vez no mês pelo menos, para que o relacionamento possa decolar de uma forma muito mais aplausiva e vocês conseguirem alcançar todos os seus objetivos, os seus sonhos e assim terem um relacionamento de sucesso. E centenas de alunos meus, de mentorados, de alunos de treinamentos presenciais, de alunos de treinamentos online, já tiveram muito resultado quando ajustaram a sua rotina. Porque coloca isso na sua cabeça, rotina é o que vai te levar para um próximo nível.
nível. É o poder da repetição, da consistência, de você fazer todo dia aquilo lá e você lapidar, ajustar, testar, melhorar, trocar hábitos, substituir por hábitos que não tá dando certo, aplicar disciplina cada vez mais, treinar, se permitir a você desenvolver disciplina e foco, colocar energia naquilo que tem que ser colocado todo dia. É isso que vai fazer você crescer em todas as áreas da sua vida. Então coloque isso no seu radar, coloque isso como uma prioridade na sua vida. É você definir rotinas. Muitos alunos meus, muitos mentorados meus conseguiram ter muito mais sucesso em várias áreas da vida quando ajustaram a sua rotina, principalmente a sua rotina de entrada e a sua rotina de planejamento diário. Isso faz toda a diferença. Se fez para ele, se faz para mim, vai fazer para você com certeza. E eu, depois que eu identifiquei que eu tinha uma rotina de merda, que eu tinha uma rotina inconsciente, passei a ter rotina extraordinária, que eu chamo rotina de sucesso, rotina consciente, apliquei isso em todas as áreas da minha vida. Hoje, em todas as áreas da minha vida, eu tenho rotina e é isso que faz eu chegar num próximo nível. É isso que faz eu crescer como pessoa, como profissional, como pai, como marido, como família, financeiramente. É isso que faz eu crescer todos os dias um pouquinho a mais. É as minhas rotinas de sucesso, as minhas rotinas extraordinárias. Então, se permita, aplica isso na sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira. Você não coloca isso como prioridade. Porque não existe uma pessoa falar pra mim que não tem tempo pro crescimento, não tem tempo pra melhorar. Não, aqui não é uma prioridade pra você. Você se acostumou aí na sua zoninha de conforto e aí você não se permite a isso. E aí você usa esse subterfúgio de dizer que você não tem tempo pra você ajustar as suas rotinas, ou que você não gosta de rotina, ou que rotina de fato não vai fazer sentido na sua vida. Não, aplique na sua vida. Use a regra de 1/7, rotina de crescimento. Aprendeu nesse vídeo? Aplique na sua vida dentro de 7 dias. Eu te convido a esse desafio e depois eu quero que você marque e depois volte aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo como que foi você aplicar essas 7 rotinas de sucesso na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter resultado de alguma forma. E eu trouxe um artigo aqui de um site da Gazeta que fala sobre rotina. Eu vou deixar o link aqui embaixo aqui para que você possa ver uma visão de outro ângulo também, né? Uma outra concepção, uma matéria que saiu falando sobre rotina, a importância das rotinas, principalmente a rotina de entrada, que lá eles falam rotina matinal. Então vale muito a pena você ir lá conferir, dar uma olhada nessa matéria que eu trouxe aqui para você. E eu trouxe mais 2 livros para você também, para que você leia e você possa enxergar também num outro ângulo sobre a importância de rotinas. O primeiro livro é Rotinas Criativas, de Alexandre Teixeira. Esse livro é bem bacana, eu li ele, eu tenho o audiobook dele, eu estudei esse livro bastante e vai fazer muito sentido para você. O segundo livro é Manhãs Poderosas, de Nieder Isaac, e fala muito sobre o que eu chamo de rotina de entrada. Então fica aí para você, eu vou deixar o link aqui, a imagem, em algum lugar desse vídeo a minha equipe vai colocar para você. Você já deve estar vendo aí a imagem dos livros, e se você não tem uma rotina de leitura também, o hábito de ler, já te convido através desses livros. Já comece por eles. Se você não leia, já comece a ter uma rotina de leitura. Isso faz parte da rotina de crescimento, 1/7. A hora que você lê o conteúdo desses livros, já aplica na sua vida dentro de 7 dias. E talvez você já se sentiu frustrado, já teve raiva, já passou por alguma emoção negativa, por algum momento você não conseguir conciliar as áreas da sua vida e você não conseguir manter um cronograma ali, talvez você não ter tempo para sua família, você não ter tempo para curtir com os seus filhos, não ter tempo para você viajar, ou você não ter tempo para você poder trabalhar, estudar, para você gerar uma renda extra, para você criar uma nova fonte de renda. E por que pode ser que aconteceu isso inconscientemente e você não sabe o porquê? E eu espero imensamente que esse vídeo possa clarificar isso para que você possa começar a olhar para o poder das rotinas conscientes. Possa ser que você tenha passado por isso em algum momento, por você ter uma rotina de merda, uma rotina inconsciente que está acabando com a sua produtividade, acabando com o seu dia. Então eu convido você a refletir profundamente sobre isso. Qual o impacto negativo que está ocasionando na sua vida a falta de uma rotina consciente? Convido você a refletir profundamente sobre isso. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, eu espero imensamente que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha feito sentido para você e que você passe a ter uma visão diferente agora sobre rotina, se é que você já não tinha a visão sobre o que é ter uma rotina consciente. E se por algum momento, quando você estava assistindo esse vídeo, se você lembrou de alguma pessoa que também está precisando criar rotinas conscientes, compartilhe esse vídeo com ela. Da mesma forma que eu estou trazendo esse conteúdo para ela, apresenta para ela para que ela possa criar, desenvolver rotinas conscientes. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal,
clique nas notificações para que toda semana eu posto vídeos assim, aulas assim como essa, para que o YouTube possa notificar você e você não perca nenhuma aula que eu trago aqui para você. E não deixe de dar aquele like também para que o YouTube entenda que esse foi um conteúdo relevante, que é um conteúdo bom, e assim ele possa mostrar para mais pessoas, para que mais pessoas possam absorver esse conteúdo também que eu trouxe aqui para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.